simplesmente, eu não consigo não olhar o lance do Bruno Henrique, que já tinha cartão amarelo. Outra reclamação até da torcida do Flamengo sobre o Bruno Henrique já ter tido o primeiro cartão amarelo. O Bruno Henrique, ele simplesmente peita o Wagner, o juiz Wagner naquele momento, Wagner Nascimento, e ele toma o amarelo porque ele xingou ou ele falou alguma coisa muito agressiva para o Wagner e ainda peitou o Wagner. O Bruno Henrique, ele tinha que ter tomado o cartão amarelo naquele primeiro lance e, obviamente, ele tomou por conta disso, porque ele desrespeitou o árbitro. Porque ele se perdeu naquele momento ali, peitou, botou testa com testa praticamente, e o árbitro, a autoridade máxima dentro de campo, fez o certo ao dar o cartão amarelo ao Bruno Henrique. Não é novidade que o Bruno Henrique tem lances recorrentes com o braço. Não é novidade que o Bruno Henrique já foi expulso algumas vezes por conta disso. Não é novidade que o Bruno Henrique é um jogador que utiliza bastante o braço. E quando eu digo isso, existem jogadores naturalmente que utilizam bastante o braço. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez o maior que eu já conheci aí dentro do futebol brasileiro, que era o Carlos Alberto. Ele utilizava bastante o braço. Em muitos momentos ele conseguia proteger a bola com o braço, porque é normal. Em outros, ele acabava usando o cotovelo e muitas vezes ele já foi expulso na carreira dele por conta disso. O Bruno Henrique, no lance com o João Vitor, ele já tinha um cartão amarelo. E assim, você pode tentar me convencer de qualquer outra coisa, você pode me convencer de tudo que você imaginar, você pode tentar usar um monte de argumento. Aquela cotovelada no João Vitor, sem querer ou por querer, é falta. E cotovelada é falta para cartão amarelo. Se não é falta para cartão amarelo, com a intensidade, ela é falta para cartão vermelho. Eu não acho que o Bruno Henrique deveria ter sido expulso diretamente, mas se ele já tinha o cartão amarelo, ele tinha que ter tomado o segundo cartão amarelo naquele lance ali. O João Vitor cai dentro de campo, o João Vitor fica parado depois de tomar uma cotovelada, e para quem viu o lance, me desculpa, é brigar com a imagem quem acha que o Bruno Henrique não tinha que ter tomado o cartão amarelo. E naquele momento ali, o VAR, mais uma vez, rapidamente, a bola sai, segue o jogo, e o Bruno Henrique não toma o segundo cartão amarelo. O VAR não chamou, o árbitro não marcou falta, o árbitro não deu amarelo. E aí, gente, com tudo que eu falei aqui, sendo muito honesto, não tem como você não imaginar que esse resultado ele influencia no jogo. E o resultado do lance. Porque em todo momento na minha carreira, eu sempre tento ser justo, cara. Eu trabalho todo dia em 2 programas do futebol carioca. Eu vejo todos os jogos dos times do futebol carioca. Eu sou um cara que eu tento ser justo porque faz parte da minha pessoa, do meu caráter, e obviamente eu tenho que ser justo na minha profissão. No primeiro jogo, por exemplo, teve muita reclamação do lance do Wesley. E eu poderia ser muito confortável para mim, aliás, seria muito confortável para mim, sempre estar ao lado da torcida do Vasco, sempre estar ao lado da maioria. Seria muito confortável para mim. Mas eu sou tão honesto que, por exemplo, na última semana, eu fui escorraçado muitas vezes por conta de ter uma opinião diferente, porque eu não tenho medo de hate, cara. Se eu tivesse medo de hate, eu não estaria na profissão que eu estou, não estaria com a minha vida pública exposta, não estaria aqui, por exemplo, depois de ter perdido para o Flamengo mais uma vez, pela milésima vez, o que me deixa puto pra cacete, mas que eu tenho que fazer o meu papel profissional, eu não estaria. Eu não tenho medo de hate. Ser muito sincero com você, não tenho. Se eu tivesse, meu mental já tinha ido pro caralho, eu já tinha tido uma depressão, eu já tinha largado tudo. Mas eu não consigo não enxergar que o Vasco não foi prejudicado hoje pela arbitragem. O Vasco foi prejudicado pela arbitragem. E querendo ou não, o Flamengo tendo um time superior ou não, o Flamengo tendo um time muito melhor do que o do Vasco da Gama nos últimos 6, 7 anos, o Flamengo vencendo esses jogos muitas e muitas vezes com todos os méritos possíveis, o que é indiscutível. Indiscutível. Hoje, especificamente hoje, o jogo do Vasco foi prejudicado pela arbitragem. O Vasco poderia ter um expulso ali no meio do primeiro tempo, com 1-0 no placar e tendo que buscar uma situação onde o Vasco da Gama poderia ter feito o segundo ou poderia ter feito até o terceiro se tivesse com um a mais dentro de campo. Pedrosa, é garantia de resultado? É garantia que o Flamengo, mesmo com um a menos, como por exemplo, na Copa do Brasil do ano passado, enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena com esse mesmo Bruno Henrique expulso e conseguiu segurar o resultado? Ok. O Flamengo poderia ter feito isso, como o Felipe Luiz conseguiu fazer contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Mas hoje, com 1-0 no placar, quando o seu Bruno Henrique, o principal jogador naquele momento ali, e é o principal jogador do Flamengo, podemos dizer assim, por que não? Fez gol na ida, fez gol na volta, é um cara que decidiu a Supercopa do Brasil. O Bruno Henrique é indiscutível como atleta. Ninguém aqui está colocando isso em jogo. Mas o Bruno Henrique foi imprudente. Ele, querendo ou não, ele foi imprudente. E ele dá uma cotovelada na cara do João Vitor. E se ele já tinha amarelo, ele tinha que ter sido expulso. E isso muda completamente a história do jogo. Ah, Pedrosa, você tá falando isso para chorar, você tá falando isso para poder não criticar o Vasco da Gama. Eu vou criticar o Vasco, principalmente no segundo tempo. Mas eu tenho que pontuar isso. Eu tenho que... Então, a gente pode inclusive discutir, tá? O gol de empate do Flamengo. Não tem nenhuma imagem
Não tem nenhuma imagem, absolutamente nenhuma imagem, que tenha me convencido que aquele lance ali não foi impedimento. Para mim, a linha é traçada no braço do Lucas Piton, não é ombro. Ombro vale, braço não vale. O braço do Lucas Piton está aberto naquele momento. A cabeça do Bruno Henrique passa da linha, o ombro do Bruno Henrique passa da linha e passa onde foi traçado a linha que tinha acontecido. Ah, Pedrosa, a regra mudou do Campeonato Carioca, agora tem uma linha mais grossa. Até mesmo na linha mais grossa, o Flamengo, na minha visão, teve um gol irregular. E aí, obviamente, se fosse o Bruno Henrique sendo expulso, como deveria ter sido expulso, não teria gol de empate do Bruno Henrique. A gente não estaria falando aqui da linha, do impedimento ou não. Mas até mesmo com o Bruno Henrique não sendo expulso, dá pra gente pontuar que o Vasco hoje, talvez, na minha humilde visão, e eu não quero dizer que eu tô certo, que eu sou o dono da razão nem nada, tô aqui sendo honesto com vocês. Assim como falei, não fui na onda de que o Wesley tinha que ter sido expulso no primeiro jogo, não fui na onda de reclamação, não gosto disso. Pra mim é chato pra caralho ficar falando de arbitragem em todos os aspectos, apesar da arbitragem do futebol brasileiro ser vergonhosa para todo mundo. Não entre em narrativa de roubo, não entre em narrativa de que é sempre pro Flamengo, que é sempre pro Palmeiras, que é sempre pro Botafogo, que é sempre pro Fluminense, que é sempre pro São Paulo, que é sempre pro Ibis. Não entro nessa narrativa. Mas entro na narrativa de que a arbitragem do futebol brasileiro e principalmente a arbitragem do Campeonato Carioca é horrorosa. É horrorosa. E o Vasco hoje foi prejudicado. Ele tem conseguido pegar uma bomba e tentar desarmar essa bomba, mas ele tem que dar resposta para o torcedor. Ele tem que aparecer, ele tem que conversar com o torcedor. Em vez de dar entrevista exclusiva para outros canais, ele tem que dar entrevista coletiva. Para que todo mundo tenha a oportunidade de conversar com ele, para que todo mundo tenha a oportunidade de perguntar exatamente sobre isso. Então, assim, ficar se esquivando sempre, porque a gente assinou mais NDAs, aí daqui a pouco, os caras estão em contato com a gente como realmente estão, e isso aí eu posso confirmar, porque eu tenho fontes também ligadas aos intermediários que são do grego, do Evangelos Marinakis, mas não dá para ficar sentado esperando. Eu acho que tem que ter uma proatividade, ligar lá ou bater o meu camarada. E aí, quando é que a gente vai poder fazer a reunião que vocês falaram para a gente que ia ser feita? Quando? Quando? Não só o Marinakis, não só o Evangelos Marinakis, o grego, que obviamente já foi abraçado pela torcida e obviamente me parece ser uma grande opção, principalmente com tudo que a gente está vendo aí do Nottingham Forest na Premier League. Mas ficar esperando, amigo, é só panela de pressão. E o pior, nessa panela de pressão, a equação política, ela já está dentro do jogo. Já tem gente fazendo campanha, já tem gente rachando, já tem gente indo fazer entrevista. Oposição serve para isso. Normal. Mas a política do Vasco, ela vai entrar em 2026 com um ano de eleição e a gente vai ver todo aquele caos novamente. E eu sei muito bem como é que funciona. Porque eu já cobri 4 eleições do Vasco da Gama e eu sei muito bem como funcionam esses componentes políticos, esses agentes políticos que, inclusive, fizeram tudo para sucatear o Vasco nos últimos 20 anos. E o Payet, cara, o ciclo do Payet no Vasco está acabando, né? Eu acho muito difícil que ele vá aceitar o que o Vasco, teoricamente, iria propor para ele, que era diluir o salário dele pela metade até o final do ano para ele ficar. Eu acho que não dá para se manter um jogador que ganha 1,5 milhão no banco de reservas e quando entra não muda nada. Vou te dar um exemplo. E, obviamente, em outros contextos, tá? No banco de reservas do Flamengo tem vários jogadores que devem ganhar mais de 1 milhão. O Luiz Araújo é um deles, por exemplo. O Luiz Araújo entra e em todo jogo ele decide jogo pro Flamengo. O Payet não. O Payet não é o cara de decidir jogo, ele é um facilitador. Mas o ciclo dele tá acabando. Essa é a minha visão, tá? E eu acho que, financeiramente, o Vasco não tem condições de manter um jogador que ganha 1,5 milhão de reais para ficar no banco. Ô, Pedro, o Brant, essa semana saiu uma entrevista de que o Brant rachou com o Pedrinho e etc. O Brant não rachou com o Pedrinho. O Brant já tá rachado com o Pedrinho há muito tempo. Desde a eleição passada. Há mais de um ano que o Brant tá rachado com o Pedrinho. Isso não é novidade. Isso é campanha política, que já começou. Então, o que o Brant fala sobre o Pedrinho, sem nunca ter estado na cadeira, desculpa, não me interessa em nada. E aí você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do jornalista do SBT, Lucas Pedrosa, analisando todo o contexto de Vasco da Gama 1, Flamengo 2, ou Flamengo 2 e Vasco 1, até porque o mando era do Flamengo. O Vasco fez um jogo competitivo, um jogo que buscou a todo tempo ali também atacar o Flamengo, não ficou só defensivo. O Vasco se esforçou ao máximo, mas, obviamente,
o gol que foi tomado pelo Vasco do Bruno Henrique, né, o primeiro gol do Flamengo, mexeu muito, né, com o mental dos jogadores dos Gigantes da Colina. O Vasco da Gama sentiu muito o golpe após esse gol, e aí, lógico, a partida ficou muito mais favorável à equipe do Flamengo. Mas se tem um ponto positivo que a gente pode tirar para esse jogo é o Nuno Moreira, por exemplo, jogador que fez uma boa partida, fez o gol do Vasco, inclusive, em 2 partidas tem um gol e também uma assistência, então vem de 2 participações ali em gol e assistência nos últimos 2 jogos, então a média é boa, de 1 a cada partida. Mas o Vasco precisa colocar a cabeça no lugar e aproveitar essa janela aí doméstica para que possa reforçar um pouquinho mais seu elenco. Porque por mais que o elenco esteja mais equilibrado, esteja melhor do que estava antes, mas preciso fazer ali reforços pontuais. Um deles, por exemplo, eu acho que é a zaga. O Vasco precisa de zagueiro, sim. Eu acho que o Lucas Freitas, por mais que tenha se adaptado bem ali ao João Vitor, mais um zagueiro ali seria o ideal. Ou até mesmo jogar o Maurício Lemos. Eu acho que o Maurício Lemos também seria uma boa ele atuando. O Lucas Freitas ali errou vários lances ali. Então, para o brasileiro pode ser erros capitais. Então, eu acho que o Vasco precisaria também fazer uma movimentação do tipo. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, é alcançar 50 mil e falta muito pouco. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!